Bom, pessoal, tudo bem, Carlos? Tudo Agora bem? vamos partir para o terceiro ponto da nossa conversa. Vamos. Então, nós começamos aqui uma conversa sobre literatura dos anos 70, já começamos a respeito da literatura de entretenimento, e aí agora a gente chegou no assunto que é, de alguma forma, uma sequência dessa conversa, que a gente vai falar sobre literatura e cultura das mídias, né? Deixando bem claro que mídia vem a ser aquele meio físico pelo qual a gente tem acesso a alguma coisa, alguma informação, por exemplo, a arte. Então, quando a gente fala sobre literatura, ela sempre aconteceu por uma determinada mídia, a mídia escrita. Só que a gente hoje fala sobre outras mídias. A gente tem, talvez, como principal representante disso a internet, não é isso, Carlos? Com certeza. E aí a gente vai falar, então, qual é a relevância, a gente vai falar, não, Carlos vai falar, sobre qual é a relevância de a gente compreender o papel das mídias e na literatura que a gente tem hoje. Bem, para falar desse assunto, nós não podemos deixar de destacar, inegavelmente, o papel que a internet tem, principalmente nessas duas últimas décadas, né, no século XXI. Mas ela já vinha se desenhando no final do século XX, né, com o surgimento da internet, a popularização do computador pessoal, o acesso à internet, aquela internet de escada, lá nos anos 90 para os anos 2000. Se dá mais ou menos aí, né? Nascimento de novas tecnologias, novos textos, como o e-mail, o SMS, que é uma sigla para sistemas de mensagens curtas, que hoje já não se usa mais, praticamente, né? Porque nós temos o quê? O WhatsApp, o Telegram, entre outras plataformas para se escrever mensagens, né? Teclar mensagens. Tudo muito efêmero, né? Tudo muito rápido, porque a característica ali é a coisa imediata. Você manda, em termos assim, tudo ao mesmo tempo, tudo online, tudo na hora, e já recebe, ou outro já recebe, assim como também são as redes sociais. Essa coisa da imediatez, a coisa do imediato. Sim. O e-mail não é tão imediato assim, né? Porque você envia um e-mail e aguarda a resposta. Por isso é um correio eletrônico. O papel da internet para essa chamada cultura das mídias é preponderante. Sim. Obviamente que nós não podemos deixar de lembrar que antes da internet havia uma cultura das mídias. O que seriam essas mídias? Seriam a junção de todos os canais e sistemas de comunicação de massa. Televisão, rádio, jornal, cinema. Sim. Veja que eles ainda continuam existindo nos dias de hoje, mas todos, de certa forma, interseccionando ou se adaptando à tecnologia digital. A gente tem uns CDs aqui, por exemplo, que ali final dos anos 80... Isso, é considerado hoje arcaico. Hoje. Mas no final dos anos 80, quem tinha um aparelho que tocasse CD, a gente não chamava de CD, a gente chamava de disco laser. Exatamente. Né? Que é uma tecnologia digital. E hoje as pessoas ouvem música nas plataformas de streaming, como, por exemplo, Spotify. Sim. Então vamos dizer que, nos dias de hoje, está também, de certa forma, em defasagem arcaico, o MP3. Sim. Eu, como sou uma pessoa antiga, né, eu gosto de uma pessoa antiga, eu gosto do Nós vinil, somos de época, eu Carlos. gosto da fita cassete, que é uma fita magnética, gosto do CD e gosto do MP3. E eu ouço e utilizo as plataformas de streaming, né? Tanto para música como Spotify, como para vídeo, que é o caso. A Netflix é a mais famosa, que foi a primeira que começou, né? Que revolucionou o cinema. Sim. Ela abalou a estrutura do cinema tradicional, que é do grande estúdio, do filme que passa só no cinema. Agora a pergunta é, na composição, no processo de produção de literatura, quais são as implicações de nós termos essa mídia digital à disposição do autor? Isso traz consequências para o processo de produção ou ele continua produzindo as mesmas coisas? Eu acho que traz sim. O que se refere à arte, literatura, música, vai perpassar o uso dessas tecnologias. Nem só de pão vive o homem. E as pessoas não têm vivido agora, neste momento, só de pão. Assim como também de toda a palavra de Deus, que aí eu vou tirar licença um pouco, da palavra de Deus e também da palavra poética e artística
e também da imagem artística, seja na pintura, na arquitetura, no teatro, na exposição. Eu acho que o que muita gente nesta pandemia não enlouqueceu, preso dentro de casa, foi justamente poder ter acesso a tecnologias que eles utilizavam para acessar a arte. Mesmo aquelas pessoas que se dizem, Mesmo que as se pessoas colocam contra a arte, contra a arte. muitas vezes elas não têm consciência de que elas estão se valendo de estruturas artísticas. Quando eu ouço música, quando eu acesso a Netflix e vou assistir a uma série, vou assistir a um filme, a gente está tendo acesso a essa arte. E essa arte que é veiculada hoje de maneira muito mais fácil do que com outras mídias. Em outras pandemias, por exemplo, poucas pessoas tinham acesso, muito mais poucas pessoas, né, tinham acesso à arte. Porque eles tinham, por exemplo, livros. A quem pertenciam os livros na pandemia de 1920? A classe média alta, concorda? E a elite econômica. Não que hoje seja tão diferente, nem todo mundo tem acesso a todos os canais digitais. Mas a gente pode parar para refletir um pouco hoje sobre a cultura das mídias, no sentido da importância delas em relação à veiculação dessa literatura. O que seria das pessoas que ficaram em casa, só a título de exemplificar, não que seja só ela, se é Netflix. Sim. Olha o catálogo de filmes, séries, documentários, shows, produtos audiovisuais que a Netflix dispõe. Agora, esses produtos, na sua opinião, são importantes, por exemplo, na formação de um jovem leitor/escritor? Eu acredito que sim. Em que sentido? As coisas não são separadas. Eu não vejo de forma purista. Eu acredito muito que um leitor de livros pode começar tendo a curiosidade para ler o livro quando viu o filme. Isso aconteceu necessariamente com O Senhor dos Anéis, com Harry Potter. Isso aconteceu com O Senhor dos Anéis e com as Crônicas de Nárnia. O Harry Potter, por exemplo, eu vejo isso muito forte nos meus filhos adolescentes, né? Porque já faz quantos anos Harry Potter? Se eu não me engano, são 20 ou 30 anos do lançamento. Saiu uma coleção agora, encadernada, uma edição de luxo com todos os 7 volumes dos livros de Harry Potter. O ator um jovem senhor. Exato. Quer dizer, essa figuração, essa mitificação de que a tecnologia vai enterrar o livro físico. Ora, se a internet fosse enterrar o livro físico, por que acabaram de lançar uma edição física da coleção do Harry Potter? E por outro lado, se o que nos interessa é o produto da escrita, por que realmente o livro físico é tão importante? Se for o caso, se no futuro ele deixar de existir, porque não há uma previsão, parece que ele não vai deixar de existir, não. Mas se ele deixar de existir e houver um substituto para ele, talvez tenha sido porque isso foi importante. Né? E o substituto dele, a gente pode pensar em algo que seja digital, dentro dessa tecnologia digital. Existe, por exemplo, que se chama o Kindle. Sim. Ele é um leitor digital de livros. Ele foi feito, pensado e fabricado para isso. Até para imitar o tamanho da página de um livro. Sim. Você modificar o tamanho da letra, a iluminação coerente para poder ler, adequar não melhor, cansar os olhos. adequar melhor a cada leitor. Então, para que tanta preocupação com a leitura da palavra escrita no seu formato digital? Sim. Ou seja, nós temos aí contemplada a competência da escrita, da leitura e da escrita, né, contempladas essas duas competências dentro desse novo jogo midiático que constitui a literatura hoje. Eu creio que é um desafio para nós, e você como um fãzaço que você é de Guimarães Rosa, é um desafio para nós professores, por exemplo, até hoje, a gente de certa forma tentar estimular esse aluno que não conhece, mas ele conhece Harry Potter, conhece Game of Thrones, conhece O Senhor dos Anéis, mas ainda não conhece Machado de Assis ou Grandes. Agora, eu conheci Guimarães Rosa na infância através de um seriado de TV. Então, Adaptação para a televisão. Exatamente.
pela Rede Globo. Isso. Através do seriado de TV, né, do Grande Sertão Veredas, eu conheci Guimarães, eu me apaixonei por aquela história e por causa disso eu fui ler o livro, que é uma história densa, uma história de difícil leitura. Ele não se encaixa nessa literatura de entretenimento Não. por este fato. Não é uma leitura fácil. Não é uma leitura fácil, mas é mágica. Né? É mágica. Ela é espetacular, com certeza. Mas, para mim, houve esse papel da mídia. Na época, o que era mais preponderante era a TV, né? Era o que eu tinha acesso. Eu morava numa cidade que não tinha cinema, por exemplo. Então, o que eu tinha acesso era a TV. Então, eu aprendi na TV e da TV eu fui para o livro. Então, esse caminho também é possível. Perfeitamente. Né? Como dessa geração do século XXI, que joga videogame e que gosta muito do cinema, dos blockbusters. Sim. E pode muito bem, perfeitamente, como eu vi isso acontecer, assistiu o filme O Senhor dos Anéis, né, a trilogia, e depois foi ler o livro, olha o catatau, olha o livro que fica em pé. Sim. E foi ler o livro. Acho perfeitamente possível isso e vejo, na verdade, uma parceria. A cultura das mídias funciona como uma grande parceria. Todas essas tecnologias juntas para poder, de certa forma, nós trabalharmos a leitura, seja que leitura de texto for. Sim. Como você poderia falar para a gente como o nosso aluno, adolescente, jovem, pode aproveitar as mídias para se tornar uma pessoa que compreende, que sente a literatura e que pode fazer com isso alguma diferença na sua vida? Eu diria que é se utilizando de uma coisa que move a humanidade, e moveu, né? A curiosidade. Você chega no YouTube, tem tanta coisa para ver, mas tem tanta coisa, mas às vezes você acha uma coisa. Eu gosto muito, por exemplo, de videoclipes. Videoclipes são vídeos... Por favor, explica, vovô, o que é um videoclipe. Pois é, né? Videoclipe é um produto audiovisual, né, feito para as imagens, feita a serviço, né, de uma música. Sim. Seja para enfeitá-la, complementá-la. Só que a indústria do videoclipe, por exemplo, quem é que revoluciona o videoclipe? Michael Jackson. Ele vai fazer um videoclipe da sua música e ele faz quase que um filme de terror, que é Thriller. Tem o clipe Beat It também, que já foi parodiado. Isso foi lá na década de 80. A gente esperava quando o Fantástico ia apresentar no domingo o videoclipe do Michael Jackson. Aí hoje está tudo isso no YouTube. Só que aí o Michael Jackson fazia isso naquela época com muito dinheiro. O Michael Jackson chegou a fazer isso revolucionando até mesmo programas de computador, né? A computação gráfica foi revolucionada a partir dos videoclipes que hoje a gente acha uma produção, nossa, que coisa boba, né? Se a gente for comparar apenas a tecnologia que foi utilizada ali. Só que ele revoluciona naquele momento. A diferença talvez é que hoje as pessoas consigam fazer isso de maneira caseira. Com o seu celular. Com o seu celular. Quando na década de 80 era inimaginável alguém que pudesse estar aqui agora gravando uma aula com o celular como estamos fazendo. A gente precisava de um aparato bem maior. Então a gente poderia falar então sobre democratização da literatura com os meios digitais, ou pelo menos uma democratização em parte? Eu diria que uma capacidade de autonomia. Sim. Autonomia no sentido de ter um certo controle na produção e na divulgação. E de não ter que ter o aparato e a grana do Michael Jackson para poder fazer. Você pode fazer um vídeo caseiro e utilizar um TikTok para espalhar, para viralizar, o Instagram. Sim. Ou o próprio YouTube. Eu vou colocar como exemplo aqui em termos de música, porque música e literatura para mim vão estar muito, não são a mesma coisa, mas vão estar muito próximas uma da outra. Você trouxe essas coisinhas aqui, né? Eu trouxe, perdão, olha, isso aqui é um quadro de um famoso disco, né, de uma banda setentista, que é o Pink Floyd, que muita gente, os desavisados acham que esse colorido aqui é outra coisa, né?
Na verdade, isso aqui é ótica, Eles física pensam que é pura. LGBTQ+, Exato. né? Poderia até ser. Poderia, mas É. isso aqui é um prisma, isso aqui é a decomposição da luz. Quem imaginar que isso aqui é doutrinação ideológica, pelo amor de Deus, né? Não estudou física, né? É. E aí para puxar assunto para física. E aí isso aqui foi a capa do disco do Pink Floyd de 1973, The Dark Side of the Moon. No ano que eu nasci, pra você ver o tanto que é velho. Para você ver, né? Você trouxe ali também a Janis Joplin, né? Aí eu trouxe a Janis Joplin e essa dupla aqui, né, que forma para mim um par perfeito da década de 60. Esses aqui são os caras da contracultura. Sim. Porque morreram jovens, não conseguiram atravessar a década de 70. Sim. Né? E aí eles fazem parte por dentro da maldição dos 27. Ambos morreram com 27 anos de idade. Certo. Né? E aí eles são sim os caras que são cantores e artistas da chamada contracultura dos anos 60. Sim. Né? E aí isso tem a ver com a cultura das mídias em que sentido? No poder que a imagem deles causou ao longo do tempo, seja no aspecto contracultural, seja na questão do visual, das roupas, da música que cantavam, da postura, porque está tudo ligado ao rock. E o rock, como tem esse outro quadro aqui, é um grande gênero musical popular do mundo. Se você me perguntar qual é o gênero mais popular do mundo, é o rock. Certo. Popular em que sentido? Porque é muito conhecido, foi muito divulgado, popular nesse sentido. Sim. Né? E aí isso, a cultura das mídias vai se aproveitar de quê? Não só da literatura, mas da literatura de que forma? Inspirada muitas vezes para fazer música, inspiradas para fazer videoclipe, adaptado para virar filme de cinema, adaptado para virar comercial de TV, Adaptado pelo pop. adaptado para tudo. Ele tem uma propaganda da Renault, que retoma um famoso desenho animado da década de 80, baseado num jogo, que hoje é um jogo eletrônico, chamado RPG, A Caverna do Dragão. Essa propaganda foi vinculada recentemente, concorreu a melhor do ano esse ano, na Rede Globo, uma propaganda da Renault. Aí retoma os personagens da Caverna do Dragão. E aí essa cultura das mídias tem isso, essa capacidade de se retroalimentar, de se alimentar de coisas que vêm de diversas direções. Sim. E sem julgamento de valor de alta ou baixa cultura. Pega Os Miseráveis, de Victor Hugo, e transforma num produto pop. Sim. Vai ter a ver, por exemplo, também com a utilização e a capacidade viral que tem, por exemplo, a música do K-pop, que é a música coreana, a música popular feita pelos jovens coreanos. Eles conseguiram fazer isso de uma forma muito engenhosa, utilizando-se de quê? De videoclipe, de visual, de merchandising, né? De preparação e organização desses grupos. E aí, quando a gente olha o K-pop especificamente, né, a maior banda de K-pop, o BTS, né, BTS. que é responsável pela maior parte do PIB de seu país. Exato. Eles estão construindo literatura, eles estão fazendo poesia. De certa forma, sim. Inclusive agora o último álbum deles, né? Eu vejo que eu acompanho com minha filha, você sabe que ela é fã deles, né? Fãzaça deles. E aí eles agora, por exemplo, eles explicitamente estão fazendo uma referência ao Michael Jackson. Então eles estão inclusive copiando, mas isso é uma homenagem que eles estão fazendo, não é um plágio, né? Eles estão copiando mesmo os passos de dança. E aí o que é interessante é que eles são extremamente pop, eles retroalimentam aquilo que aconteceu na década de 80, sim, né? E quando as pessoas falam de uma literatura de um valor menor, e quando a gente vai observar o que eles fazem, é tudo feito com muito primor. Você pode não gostar. O não gostar é outra história, não cabe a nós aqui nessa discussão entrar no mérito se você gosta ou se você não gosta. Mas o que eles fazem tem muito primor, tem muito cuidado, tem muito labor, né? Então é tudo muito refinado. São pessoas que sabem dançar muito bem, que sabem cantar muito bem, né?
que estão fazendo um tipo de literatura pop que está chegando em todos os meios. Eles, por exemplo, eles têm o poder de ensinar coreano para adolescentes no Brasil. Imagina o que é isso. Olha, que capacidade cultural é essa? Dá uma volta, né? A gente sabe, você como um bom linguista que você é, quando você vai se ater à língua de um determinado povo, De outro tronco linguístico completamente diferente, com uma cultura completamente diversa, né? Então, através do K-pop, eu tenho minha filha que conhece os hábitos alimentares dos coreanos. Alguém pode falar assim, o que ela vai fazer com isso, com essa informação? Bom, se for para pensar isso, a gente também vai parar para pensar o que eu vou fazer com a informação de Machado de Assis. exato. Né? Que a gente coloca coisa com pesos E por diferentes. tabela, Altieri, a sua filha, por exemplo, gostando tanto do BTS e aprendendo a língua, o coreano, vai poder ler a poesia coreana, a literatura coreana. Então, em última instância, se eu tenho uma aproximação com a língua de uma determinada cultura, eu vou chegar à literatura dessa cultura. Sim. Porque a literatura e a língua estão coladas uma na outra. A Não música há- com a poesia são par, como a gente discutiu Exato. agora há pouco, par perfeito, né? Então é E eu isso. não tenho como conhecer a cultura de um povo sem conhecer a sua língua. Perfeito, querido. Então eu acho que é isso que a Obrigado. gente tinha para discutir hoje. Eu te agradeço muito, Carlos. E é isso. Nosso papo foi, eu acho que, muito rico. Você nos ajuda demais com toda a sua cultura, com tudo que você tem de bom para poder apresentar para a gente. E foi um bate-papo, né? Um bate-papo. Perdoe as incorreções aí. As Um imperfeições. bate-papo, diga-se de passagem, entre amigos, né? Então, Somos. vamos lá? Valeu então, obrigado, é isso, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.